a pandemia de Covid-19 fez com que muitos trabalhadores formais e informais do mundo inteiro parassem de trabalhar. Na América do Sul, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, no segundo trimestre de 2020, a quantidade de horas perdidas de trabalho equivale a aproximadamente 38 milhões de empregos. A Covid, ela impactou aí tanto os setores formais quanto os setores informais da economia, e isso, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, levou a uma determinada quantidade de horas de trabalho que deixaram de existir. O que é que implica isso? Isso implica uma quantidade grande de trabalhadores desempregados, implica uma quantidade grande de trabalhadores que estavam na informalidade, que perderam condições de vender os seus produtos, e isso, portanto, implica uma perda importante das condições de renda da maior parte da população brasileira e, no caso, da América Latina também. No Brasil, segundo o pesquisador José Raimundo Trindade, da Universidade Federal do Pará, as mulheres trabalhadoras foram mais afetadas do que os homens pela pandemia de Covid-19. Tem que se falar um aspecto em relação às mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres foram as mais impactadas, né? Mais impactadas do que os homens, né? As primeiras demissões, diga-se de passagem, foram justamente as demissões de trabalhadoras, por conta de que, no caso das mulheres, nós tínhamos já, desde antes da crise do Covid, um processo de declínio da contratação feminina, em função, né, dos empecilhos em relação à questão da gravidez e assim por diante, e com a crise do Covid, isso se aprofundou. A Organização Internacional do Trabalho prevê 3 cenários de recuperação da economia no segundo semestre de 2020. Quais são esses cenários? O primeiro cenário seria um cenário onde a pandemia vai ser vencida no próximo semestre e nós vamos ter uma paulatina retomada da economia. Essa paulatina retomada da economia possibilita com que uma quantidade de empregos seja gerado e, portanto, uma quantidade de renda, do ponto de vista da população, seja recuperado. Um segundo cenário seria um cenário mais pessimista. Seria aquele cenário onde nós tivéssemos uma segunda onda de Covid. Essa segunda onda de Covid, diga-se de passagem, é uma possibilidade, levaria a uma destruição maior de postos de trabalho. E um terceiro cenário possível seria um cenário em que a Covid seria parcialmente vencida, entretanto, a retomada da economia seria em condições relativamente tranquilas, com determinada quantidade de postos de trabalho sendo recriados, entretanto, não tão grandes quanto no cenário otimista que a OIT prevê. Qual é a importância do isolamento social para a recuperação da economia brasileira? Esse cenário de isolamento social, ele seria o melhor cenário para que se vencesse mais rapidamente a crise sanitária. Entretanto, o que é que aconteceu? Houve uma espécie de uma polarização entre a economia e a saúde, ou seja, entre a economia e a vida. Não existe essa polarização, né? A vida é que possibilita com que tu tenhas condições de gerar mais economia depois. Na medida em que se perde a vida, e nós já estamos agora com 60 mil pessoas falecidas, tu perdes as condições de melhorar a economia. E aí abre-se a possibilidade, segundo a Organização Internacional do Trabalho, de tu teres uma segunda onda de Covid. Então, o que é que acontece? A crise econômica, ao invés de se resolver mais rapidamente, portanto, nesse semestre que está se encerrando, a crise econômica seja postergada para o semestre que vem e, quiçá, infelizmente, até para o ano de 2021. Então, quer dizer, decisões temerárias, decisões ruins sob o ponto de vista de como tratar a crise sanitária, pode, segundo a Organização Internacional do Trabalho, levar a um aprofundamento da crise econômica.